Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: problemas todo mundo tem, porém, apenas com Jesus podemos sentir paz na tribulação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. E quando as coisas, elas acontecem e nós não conseguimos aceitar, isso de alguma forma fica o tempo todo nos nossos pensamentos. E para todo lugar que nós olhamos, aquilo está lá, ocupando um espaço, nos pré-ocupando. E a partir desse ponto, a nossa vida meio que ela fica bloqueada. E nós tentamos reviver, e nós tentamos resolver, e nós tentamos buscar sempre uma solução. Só que na maior parte do tempo, tudo aquilo que nós buscamos, ou a forma que nós tentamos solucionar, sempre consistem nas coisas desse mundo. Quantas vezes na sua vida você buscou a Deus para encontrar uma solução? Quantas vezes na sua vida você buscou a Deus para tomar uma decisão? Então nós vivemos como se Deus não existisse e as consequências disso é muito clara, porque nós esperamos as virtudes de Deus nas pessoas sem Deus. Nós achamos que as pessoas são boas porque elas querem ser, e não que a bondade seja a presença de Jesus através do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente olha o mundo e se questiona onde está Deus, por que existe tanta maldade? Porque existe uma escolha e cada um é livre para escolher se ele quer lutar do lado de Deus ou se ele não quer. Porque diferente de nós, que queremos exigir que as coisas sejam do nosso jeito, Deus ele tem toda a paciência que essa vida pode ter para esperar que cada um decida se ele quer viver o bem ou se ele quer viver o mal, se ele quer viver o amor ou se ele quer viver o ódio, se ele quer viver a eternidade ou se ele quer viver apenas essa vida. Então essa escolha está na mão de cada um, e cada pessoa, pela forma que ela vive, nós conseguimos notar sobre as suas palavras se ela escolheu viver ao lado de Jesus ou se não escolheu. Porque o Espírito Santo, meio que ele nos amolda, meio que ele nos deixa todos muito parecidos. Parecidos com quem? Com Cristo. Porque é o mesmo Espírito que atua em todos nós. E os nossos sentimentos, eu sempre digo isso, e eu não sei, eu nunca vi isso sendo pregado em outro lugar. Eles dizem muito sobre o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós acreditamos em Deus, o quanto nós lemos a palavra de Deus, porque as nossas palavras, elas se confundem com as palavras de Jesus e os nossos pensamentos se confundem com os pensamentos de Deus. Então nós deixamos de nos preocupar, deixamos de tentar entender, deixamos tudo. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Se a gente vai lá em 1 Pedro 5, versículos 7, 9 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem fim e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força
e a verdadeira segurança. Quem disse essas palavras? Pedro. E Pedro, de alguma forma, nesse capítulo 5, ele está alertando os presbíteros da igreja. Então ele está dizendo às pessoas que forem ajudar a divulgar a mensagem de Deus, elas precisam ter algum tipo de comportamento que comprovem que Deus está com elas. Porque você imagina se eu vou ajudar alguém e a pessoa começa a chorar e eu choro junto e me desespero junto. Como eu posso dizer que algo maior que eu está em mim, se quando eu reajo da mesma forma? Isso não quer dizer que eu não esteja compadecido pela pessoa, mas quer dizer que Deus me dá uma característica de ir além daquilo que eu iria. Então a palavra ela começa dizendo: entregue todas as suas preocupações. Se a gente for pegar em outras traduções da Bíblia, sabe que palavra que ele vai usar ao invés de preocupação? Ansiedade. Então olha que aquilo que nos preocupa também é aquilo que nos deixa ansioso. E a ansiedade nada mais é que você querer uma solução. Porém, a sua alma sabe que essa solução é divina, mas o seu espírito ele não está convencido disso. Então, você ao invés de buscar em Deus essa solução, você continua buscando nas coisas. E aí você anseia que as pessoas façam o que você espera. E normalmente, nós queremos que o mal ele mude a sua natureza. Você escolheu casar ou se relacionar ou convive com pessoas sem Deus e fica admirado quando uma pessoa dessa mente, quando uma pessoa dessa engana, quando uma pessoa dessa ela não retribui, ela não agradece, ela não leva em consideração nada que você faz. Você não está esperando demais do diabo, não? E aí você se decepciona, se frustra, usa termos, a máscara caiu. E você sabe o que é o pior disso tudo? Que se nós não estamos com Deus, nós fazemos as mesmas coisas. Só que nós somos tão cegos que nós não conseguimos admitir. Então não tem como eu ver luz aonde só existe escuridão. Não é uma questão de se encontrar pessoas. Não é uma questão da onde você está, mas de com quem você está. Ah, mas ela é uma pessoa boa, de família boa, a família dela frequenta a igreja. E o que isso significa? Nada. Se você vê eu comendo, vai passar a tua fome? Não passa. Então as necessidades, elas são individuais, assim como a salvação ela é individual. Então por que eu entrego a minha ansiedade e por que eu me entrego a minha preocupação a Deus? Porque Ele tem cuidado de mim. Essa é a pergunta. Deus tem cuidado de mim. E por Deus estar cuidando de mim, eu não me preocupo. E esse é o sentimento que precisa ter em nós. Assim como uma criança, quando ela está perdida no meio da multidão. Ela está ali desesperada, chorando, gritando, berrando. Quando ela vê o pai ou vê a mãe, aquele abraço reconfortante, aquilo acalma ela. Por mais que todo aquele turbilhão de emoções tenha acontecido, aquele abraço acalmou ela. E é assim quando nós nos colocamos na presença de Deus, como essa criança que estava sozinha no mundo encontra o Pai, ao qual pode ajudá-lo a resolver os seus problemas. Fiquem firmes na fé. Então eu preciso me posicionar. Fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Então cada dia que você ouve esse louvor, cada dia que você ouve esse devocional, que você escuta louvores, que você lê a palavra de Deus, que você frequenta na igreja, que você testemunha sobre Jesus, as transformações que Ele tem feito dentro do teu coração e dos teus sentimentos, você acaba aumentando a tua fé. E aqui tem uma coisa que Deus diz: e enfrentem o diabo. Por que Deus está pedindo para mim enfrentar o diabo? Por que será que Deus está pedindo isso? Não, mas as pessoas elas são boas. Cara, se eu com Deus eu preciso enfrentar o diabo, se eu não tiver Deus, eu sou o diabo.
E a gente acha, é isso que eu sempre falo, a gente tem uma percepção distorcida das coisas. Tem pessoas que vão morrer louca dentro de um psicólogo reclamando de pessoas, porque ela não tem a capacidade e a sabedoria de entender que pessoas sem Deus se transformam no diabo. E é por isso que você vê tanta maldade no mundo. E ao invés de você perguntar onde está Deus, você deveria estar se perguntando aonde está a minha fé, porque é através da minha fé que eu tenho acesso às armas espirituais. E da onde vem o sofrimento? Vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por que eu expulso o diabo de perto de mim? Porque a presença do diabo causa sofrimento. A presença do diabo causa tristeza. A presença do diabo causa frustração, inveja, ansiedade, preocupações, questionamentos. Então eu vou sentir paz? Não, eu vou sentir o que o diabo tem. E tudo que ele tem não é bom. E aí você se questiona, poxa, mas será que a pessoa não está vendo? Não está vendo? Se eu te colocasse dentro de um quarto escuro e apagasse a luz, você não está vendo? Não, eu não estou, mas você tem olhos, você tinha que estar vendo, mas eu não estou vendo. Por que você não está vendo? Porque não tem luz. Então, sem Jesus, nós não temos um encontro, nós não conseguimos reconhecer, nós não conseguimos nos ver, nós não conseguimos nos imaginar. Então, não adianta você ficar esperando das pessoas sem Deus, comportamento sem Deus. Ah, mas ele é o meu irmão da igreja. Isso não significa nada. A fé é algo individual. Eu não adquiro fé porque eu frequento um lugar. Eu adquiro fé porque eu acredito em Jesus. Porque se fosse só uma questão de frequentar, Judas não tinha traído Jesus. Ele andava com Jesus, ele viu tudo que Jesus fez. Então existe uma escolha dentro de cada um. E às vezes o irmãozinho que está aí na igreja, ele está se convertendo, porque é um processo que nós passamos. E durante todos esses processos, os demônios e as batalhas, e tudo vai acontecer na nossa vida, e nós vamos ter que perdoar, e nós vamos ter que aceitar, e nós vamos ter que seguir em frente. Nós vamos ter que deixar Deus resolver o problema, nós vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter esperança, perseverança. Nesse meio tempo, nós vamos perceber que além da tristeza começa a existir outros sentimentos. Então nós sabemos que no começo da conversão essa batalha vai existir para todas as pessoas. E como eu sei que uma pessoa converteu? Quando ela para de reclamar, quando ela para de se preocupar, quando ela para de sentir ansiedade, quando ela para de ter compulsão pelas coisas. Então existem brechas que às vezes nós precisamos fechar. Ah, eu sei que vai chover e sempre molha a minha casa. Fecha a janela. Aí não tem problema se chover lá fora. E aí nós começamos a fechar todas as janelas e todas as brechas para que quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, eu estou tranquilo, não vai molhar nada dentro de casa. Eu estou em paz. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua glória eterna, por estarem unidos com Cristo. Então o sofrimento ele vai durar quanto? Um pouco. Nós falamos disso esse dia. Qual era o sentido de eu buscar o Senhor se fosse para mim continuar sofrendo a vida inteira? Não existe sentido nenhum. E a palavra deixa claro, o sofrimento é por um pouco de tempo. Porque quando Deus ele começa a derramar o amor sem limites na nossa vida, e o amor sem limites é aquele amor que não pergunta por onde você andou, ele diz apenas, vinde a mim, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou te mostrar a verdade, vem aqui que nós vamos fazer algo, vem aqui que você vai me servir. É diferente essas coisas. Que chamou vocês para tomarem parte na glória. E por que nós tomamos parte na glória? Porque nós estamos unidos com Cristo. E por que nós estamos unidos com Cristo? Porque nós enfrentamos o diabo e nos posicionamos. Por isso que Deus fala que não há como nós servirmos a dois senhores, entre aspas. Não tem como a gente ter uma vida
desse jeito, fazendo o que Deus quer e não fazendo. Ou nós fazemos tudo, ou nós fazemos nada. Se posicione, enfrente o diabo, enfrente os seus medos. Tá dando para perceber que isso é uma batalha espiritual? Aqui eu acho que ficou muito bem claro, e a palavra ela é muito clara. Ela é muito clara quando você quer enxergar que se você não lutar com o diabo, se você não renunciar ao pecado, o teu comportamento, se você não tiver sabedoria, porque o diabo ele é astuto e ele vai te enganar todas as vezes, você não vai conseguir ficar unido com Cristo. E unido com Cristo é buscar a presença de Cristo todos os dias. E aí como fica a minha vida? Antes eu era um cara preocupado, um cara ansioso, um cara que tinha angústia, um cara que tinha depressão, tristeza, solidão, dependência emocional. O que Deus vai dar? Firmeza, força e a verdadeira segurança. Porque eu sei que Deus vai enviar os seus anjos. Porque eu sei que Deus vai me proteger. Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Olha a diferença das coisas. Antes era um cara preocupado que vivia com o diabo em casa. Hoje é uma pessoa que está unida com Cristo, que tem força, que não tem medo, que tem firmeza nas decisões que toma. Não precisa ficar se aconselhando e nem perguntando para todo mundo o que acha. Porque quem tem que achar alguma coisa é Deus. Os outros não têm capacidade para me dar conselho nenhum. Se a gente vai lá em Filipenses 4, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisem e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Quem disse essas palavras? Paulo. A quem? A igreja de Filipenses. Beleza. Presta atenção numa coisa. Não se preocupem, Paulo dizia. Pedro dizia, entregue todas as suas preocupações. Não é a mesma mensagem? Não é a mesma palavra? Não é a mesma coisa? Só tem um problema aqui. Nós temos duas pessoas falando as mesmas coisas. Só que um conviveu com Jesus na carne, o outro conviveu com Jesus no espírito. Mas olha como a mensagem era a mesma. Exatamente a mesma. Porque quando nós estamos pregando pelo Espírito Santo, nós pregamos a mesma mensagem. A mesma. Mas em todas as orações. Ué, mas peraí, calma aí, deixa eu entender isso daqui. Eu tô orando? Não, eu tenho que ir pros outros orar pra mim, eu não tenho fé. Em todas as orações, oração é algo individual, é o alimento de cada um. Da mesma forma que você pega um prato quando se senta à mesa para que você possa comer e se alimentar, você tem que entrar na casa do Pai e fazer as tuas orações. E oração não é uma coisa pronta. Oração é algo que vem do coração. Oração é a forma que nós batalhamos com o diabo. Porque é através dela que nós admitimos para Deus a nossa culpa, que nós reconhecemos o nosso mal, que nós reconhecemos que as coisas que nós temos feitas não são boas, que nós podemos pedir para Deus direcionamento. E o pedir aqui que eu vejo está mais no sentido de uma intenção, de uma conversa, não de um pedido, como se fosse um iFood. Viu, me manda um lanche aqui, por favor, que eu estou com fome. E só procura ele no momento de fome. Porque ninguém abre o aplicativo do iFood quando está de barriga cheia. Você abre porque você tem fome.
A relação nossa de Deus não precisa ser nesse ponto de só buscar nos piores momentos. É uma relação de convivência. De convivência. Senão não dá certo. E orem sempre com o coração agradecido. Então eu preciso sempre estar grato por tudo que Deus já tem feito na minha vida. Isso é orar com o coração agradecido, não orar para ficar reclamando. Eu não vou reclamar das coisas que eu tenho para comer. Eu não vou reclamar da roupa que eu tenho para vestir, do celular que eu tenho para usar. Eu não vou reclamar do meu trabalho, eu não vou reclamar da minha casa, eu não vou reclamar, eu vou ser agradecido. Senão a gente vai voltar lá na tragédia do Rio Grande do Sul. Que na noite anterior a pessoa reclamou da casa dela, que estava com infiltração, que não estava boa, que precisava disso e daquilo. No outro dia veio a enchente. E aquela casa que não servia para nada, ela foi ressignificada na vida daquela pessoa porque ela ficou sem nada. E eu tenho certeza que se Deus pudesse perguntar, você quer perder a casa na enchente ou quer ser grato por essa casa que você tem e parar de reclamar? Não. Eu vou parar de reclamar e vou começar a consertar essa casa do jeito que ela tá. Então tudo é uma questão de perspectiva. A gente não sabe o dia de amanhã e não precisa acontecer uma desgraça para a gente descobrir o valor do que nós temos hoje. E isso é uma oração, tendo o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Por que ninguém pode entender a paz? Porque a paz depende de algumas coisas. Primeiro, que eu enfrente o diabo. Segundo, que eu pare de sofrer. Terceiro, que eu pare de me preocupar. Quarto, tudo isso vai acontecer porque eu estou unido com Cristo. Então as pessoas do mundo que tentam escrever sobre todas as coisas, os livros, essas coisas de autoajuda, essas coisas, não são pessoas que foram influenciadas por Deus. Senão elas nem teriam essas obras na sua vida, porque a própria Bíblia já é o suficiente. Então, se alguma forma eu tento colocar um pouco de mim sobre Deus, eu tento entender a ausência de Deus nas pessoas. Freud? O que Freud tentava fazer? Entender a ausência de Deus. Não é à toa que usava cocaína, que receitava cocaína e que fazia as coisas desse jeito. Sem Deus, as nossas soluções elas são todas malucas. E aí você olha as outras religiões, um monte de maluquice também. Algo que se resolveria simplesmente com a presença de Jesus vira uma saga. A gente tentando dopar o nosso corpo para que os nossos pecados eles não possam ser percebidos. A gente tentando conversar com uma pessoa e convencer ela que todo mundo é bom, né? Que todo mundo tem um lado isso e um lado daquilo. Eu não queria ter que cavar lá no fundo para as pessoas para achar bondade. Eu queria achar bondade no raso. Eu queria olhar e já ver a bondade, porque é assim que Deus faz. A luz ela não consegue ser escondida. Tem até uma analogia que ninguém pega uma lamparina e coloca embaixo de uma mesa ou dentro de um cesto. Não, ele coloca no lugar que todo mundo pode ver. Então a bondade ela é clara. Então, por Deus estar conosco, né, ele vai guardar o quê? A nossa mente e o nosso coração. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A mesma analogia de Pedro. A mesma analogia. É o mesmo Espírito. Então você não precisa se preocupar quando você for pregar para alguém e saber aonde está o versículo. Porque ambos falaram o que o Senhor colocava no coração. E mesmo sem saber, estava alinhado com a Bíblia. É isso que eu falo sobre o nosso devocional. Ele está alinhado com a Bíblia. Por quê? Porque é pelo Espírito Santo. Cara, 1150 devocionais, não sei o número exato que está hoje, mas é muita coisa para se fazer em sequência. Faz um teste você. Eu não sou pastor, tá? Então não me coloque características que eu não tenho, tá bom? Então pensa que você vai ter que fazer pregações de 30 dias. 30 dias vai ter que ter uma pregação diferente. Cada dia uma pregação diferente, pelo menos 15, 20 minutos. Aí onde você vai? Vai no Google? Eu não entro no Google pesquisar tema de pregação. E aí?
Como é que faz? Beleza, você achou os 2 versículos e achou a frase, você vai ter que fazer os 3. Beleza, tem que estar em coerência com a Bíblia. Beleza, depois você vai ter que falar 20 minutos. E aí? Como é que funciona? E o que você falar depois tem que passar pelas pessoas que leem a Bíblia e o pensamento tem que ser semelhante. A mesma coisa que aconteceu nos 2 aqui. E aí? Isso é por estar unido com Cristo, porque já não tem mais sofrimento, porque não tem preocupação, porque eu abro a boca e vou soltando. Porque se eu tivesse aqui preocupado, não ia sair nada. A nós preocuparmos, não conseguimos viver a própria vida. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Você quer encher a sua mente com alguma coisa? Vou te dar o melhor lugar para você encher a tua mente, na Bíblia. Se você tem um tempinho, ao invés de você ficar nas redes sociais, vendo coisas que você pode invejar, encontrando brechas que você não precisa ter, sabe? Ficar comparando a tua vida e isso e aquilo e reclamando, abre a Bíblia e lê. Ao invés de você procurar uma maluquice no mundo, abre a Bíblia e lê. Cara, quanto tempo você tiver, abre a Bíblia e lê. Abre a Bíblia e lê. Ah, mas eu não entendo. Você vai entender, que é através do Espírito Santo. Ah, eu tenho um tempinho, ouve o devocional. Ah, mas eu já ouve outros. Tem gente que ouve 2, 3, 4 vezes. Eu escuto, eu gravo e eu escuto. E eu gosto do que eu escuto. Porque eu nem sei o que eu falo. Eu falo, eu fico com um sentimento do devocional. Então, às vezes eu sei que eu tô meio fora da casinha, né? Porque é impossível Deus, muitas vezes, ele ficar vendo as coisas erradas e achar que aquilo é normal. E tem dia que eu tô calmo, sereno, tranquilo. Então eu tento colocar na minha mente isso. Não ficar procurando motivo. Então se uma pessoa ela vem, te faz fofoca, te faz coisa, tira de perto de você essas pessoas. Porque o que entrar no teu ouvido vai parar no teu coração e você não quer. Então o que tem que ficar nos nossos pensamentos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. Então aqui eu sei uma coisa, que se os meus pensamentos forem maus, todo o meu corpo está em trevas. Se o meu pensamento foi puro, se o meu portamento foi correto, é digno, é verdadeiro, é Jesus que está perto de mim. Simples assim, que eu sempre falo, discernimento espiritual. Pensamentos bons, Jesus perto. Pensamentos ruins, não tá. Assim também reflete os nossos sentimentos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa colocar realmente essa paz que excede todo o entendimento, que você confie em Deus, entregue a Jesus os seus problemas. Sempre vai existir tribulação, mas o sofrimento ele vai passar. Quando nós nos entregarmos ao Senhor, quando nós cremos ao Senhor de todo o coração, acima de todas as coisas, quando nós nos arrependemos, porque nós erramos sim, mas nós precisamos do perdão de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.